Olá! Vamos falar hoje daqueles momentos que você conta um problema seu para uma pessoa, ela faz pouco, ela desmerece o que você está falando, ela simplesmente não sabe ouvir. Vou descrever aqui algumas maus ouvintes, né? Como é que você pode identificar que não é uma conversa para se continuar e o que fazer com essa pessoa, como lidar com isso tudo. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, dos nossos sentimentos, de mostrar para você exemplos de assuntos, de temas com os quais você pode conversar com um profissional. Eu mesma não atendo, mas eu apresento o meu site, tem uma equipe grande. O link está aqui ou aqui pelo WhatsApp. Você pode pegar as informações de atendimento online, de atendimento presencial. Eles ficam na região da Avenida Paulista, para quem está aqui em São Paulo, fica perto do metrô. E para quem está fora ou prefere o atendimento online, tem essa possibilidade também. Então vamos lá. Algumas vezes a gente precisa desabafar, a gente precisa abrir, a gente precisa falar o que incomoda, precisa se ouvir ou precisa perceber que tem alguém ouvindo a gente. Isso ajuda assim, de muitas formas, de várias formas. As duas principais que eu considero, né, de quando você está nesse momento de eu quero falar, enquanto você fala, você está repensando o seu problema, você está se ouvindo e no que você ouve, no que você coloca num tom de voz alto, quando você repensa, você percebe pontos que você não tinha nem percebido antes, você consegue identificar umas nuances e alguns caminhos para tomar que você não estava percebendo isso enquanto você estava só com o problema dentro de você, remoendo, porque quando a gente fala, a gente coloca para fora, a gente desabafa. Quando não fala, fica remoendo, fica repassando, fica piorando o problema, fica reforçando a dor, aquela sensação de impossibilidade, aquela sensação de sem saída. E não consegue abrir o caminho. Então, na hora que você fala em voz alta, na hora que você se escuta, como se você estivesse escutando o seu outro eu conversando com você e falando, e aí a cabeça pode abrir para alguns pontos, falar, mas eu não tinha percebido nesse aspecto aqui. Você começa a perceber isso. O segundo, que somente o fato de você ser ouvido por outra pessoa, de você perceber outro ser humano na tua frente que está ali acolhendo, entendendo, te dando margem para você continuar falando, te dando o ombro, você está sentindo que é um companheiro, você está sentindo que é uma pessoa acolhedora. Isso faz você se sentir um ser humano normal, como todo mundo. Você consegue perceber que todo mundo tem dificuldades. A sua agora é essa. Ou dificuldade de outra pessoa pode ser outra, ou em outro momento esse já resolveu. E assim é a vida, e isso não tem problema, e tudo bem ser assim, tudo bem se tem problemas. E isso é muito bom. E por que a gente precisa falar? Algumas vezes é porque a gente está triste. Aconteceu alguma coisa, aquilo ficou dolorido, às vezes você tem alguma coisa a fazer para resolver, às vezes não tem, às vezes é só a aceitação que precisa ser trabalhada. Outras vezes é porque você está com raiva, né? Você precisa explodir essa raiva. Às vezes você se ouvindo nessa raiva também ajuda a dar uma entendida na situação, entendida nos seus sentimentos, né? Entender os seus sentimentos é super importante. Ou então porque você precisa tomar uma decisão, né? Então, quando você fala com alguém sobre um assunto que você precisa tomar uma decisão, você consegue analisar melhor as possibilidades. Talvez a pessoa te ajude a pensar junto, ela pense em pontos que você não pensou, porque você está tão envolvido no problema, você não consegue ampliar tanto assim. Mas a questão é que nem sempre a gente encontra alguém que sabe ouvir. E por incrível que pareça, eu acho que ouvir é uma arte. Ouvir é saber ter uma postura acolhedora, é saber ter uma postura de corpo que esteja de acordo com o que a pessoa está falando, que demonstre que você está ali para aquela pessoa, o seu olhar, o modo de você lidar e reagir com o que a pessoa está falando, com o olhar, o seu tom de voz, ou o tom de voz da pessoa que está falando com você, faz muita diferença, porque normalmente quando você precisa falar, você está fragilizado de alguma forma. Então, saber ouvir é saber se posicionar, é saber fazer a expressão facial certa para a pessoa que está ali falando, né?
E é preciso entender que ouvir, muitas vezes, é muito mais importante que conversar, porque nem sempre aquele que precisa falar, ele precisa ouvir. E saber quando essa pessoa vai ser bom para ela ouvir também é uma arte. A pessoa com quem você está falando precisa identificar se é o momento dela falar agora ou se é o momento dela ficar quieta. Porque tem que segurar o impulso da pessoa, porque todo mundo tem esse impulso. Alguém está falando, ela tem impulso de falar também. E às vezes o mais importante é se segurar, é não falar. É só deixar a pessoa falar. Isso muitas vezes é mais importante. E algumas vezes a pessoa com quem você conta para ouvir simplesmente não sabe ouvir e costuma entrar num desses 4 erros aqui, num desses 4 comportamentos que não ajuda muito. Que é o primeiro. Ao perceber que você está falando, a pessoa desata a falar os problemas dela também. Ela acha, opa, esse é o momento de cada um falar o seu problema, vamos lá, vou sair falando os meus também. Quando uma pessoa te procura para falar dela, respeita que esse é o momento dela, ou você quer ser respeitado, que esse é o momento seu. Não é o momento de cada um falar um problema ali naquela situação. Então precisa sentir que você está tendo um tempo para ser ouvido, para falar, para a pessoa escutar, entender aquilo que você está falando. O segundo, algumas vezes a pessoa acha que ela vai te ajudar ao menosprezar o que você está passando. Ah, isso não é nada. Ah, isso você supera. Ah, isso imagina. Isso não é problema. Ela está te invalidando na sua dor, naquilo que você está passando. Está dizendo que aquilo você não devia sentir. Está invalidando o teu sentimento. Falei, você não devia se incomodar com isso. Pronto, para de se incomodar com isso, que você está me incomodando de contar esse problema. É isso que ela está dizendo. Então precisa repensar isso. Outras vezes a pessoa faz isso uma competição. Ah, você contou um problema? Ela vai ter que contar um maior ainda, mais doloroso ainda. Ela precisa falar assim, não, você está se sentindo coitada, você está aí sendo o centro das atenções, eu quero ser o centro das atenções. Ela vai falar um problema maior que o seu para ela ser o centro. E não é isso, né? Vamos ser adulto. Ou então, quando a pessoa começa a mencionar conhecidos que passaram pela mesma situação que a sua e resolveram facinho. Nossa, aquele conhecido, aquela pessoa que ela viu em algum lugar aí, passou igualzinho, mesmo problema que você. Uma que não é possível, né? Cada um tem o seu problema, não dá para dizer que acontece a mesma coisa igual. Pode acontecer parecido, mas cada um lida de uma forma diferente, as coisas são apresentadas de uma forma diferente. Então, a ideia que essa pessoa está passando é de que qualquer um resolve esse problema fácil, mas você é incompetente, você não consegue resolver. E é difícil, né? Não precisa passar por isso, não precisa ouvir. Então, o que eu digo? O melhor a fazer é que na hora que você percebe que você está diante de uma pessoa que não sabe ouvir, para de falar. Corta. Eu sei que você está ali precisando, está transbordando, mas melhor do que transbordar para a pessoa errada é não falar nada, ficar quieta, dar mais um tempo, deixa eu encontrar uma outra pessoa que saiba, ou por habilidade natural, né? Ela é uma pessoa que tem esse dom para estar diante de outra, para estar ouvindo, ou alguém que pode ser que também tenha habilidade natural, mas que desenvolveu isso tecnicamente, que estudou para isso, que se preparou, que gosta disso, que tenha isso como profissão. E aí eu falo do psicólogo. Ouvir é só uma das partes do trabalho do psicólogo, não é isso? Ah, vou pagar uma pessoa para ouvir meus problemas, eu conto meus problemas numa mesa de bar. Ouvir, o acolhimento é um dos passos, dos momentos da terapia. E é um momento importante, e você vai estar nesse momento com uma pessoa que sabe, né, passar por esse momento. Depois tem todas as técnicas de intervenção, tem toda a análise que o profissional te ajuda a fazer para entender, para buscar novos comportamentos, novas atitudes, novas formas de lidar, mas enfim, estou falando só desse primeiro momento. Então pensa nisso, tá difícil sozinho? Pensa no psicólogo para te acompanhar nessa jornada. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, percebeu que tem alguém que vai ser legal ouvir, compartilhe o vídeo. Muita gente me fala que gosta muito de ouvir, que gostaria de colaborar com o canal. Tem a possibilidade pelo Clube de Canais. Aqui na caixa de informação, que o Clube de Canais é uma coisa que se você se inscreve, eventualmente tem que quando você quiser interromper, tem que voltar lá e interromper. Tem o Pix também,
que é uma forma de você falar, poxa Marisa, obrigada, e eu agradeço muito também. Obrigada por me ouvir.